noite, vamos todos? Bom, olha só, dia da prova, você vai se posicionar diante da bichinha lá, vai olhar para ela com medo, e aí vai começar a surgir um monte de dúvida na sua cabeça. Uma das dúvidas com relação à prova é em que momento você deve fazer a redação? Deve começar por ela, deixar para o final? O que eu recomendo a você é que quando chegar a prova, veja qual é o tema da redação, entendeu? Saber qual é o tema da redação é legal, dá uma ajudada, mas não começa por ela não, tá? Começa sempre, toda a prova, não só a prova de domingo agora, mas toda a prova da vida, comecem sempre pela matéria de que você mais gosta, a matéria que você domina mais, entendeu? Começa sempre por essa matéria, tá? Essa história de vou começar pelo mais difícil, isso é furada, começa pela que você domina, isso dá confiança, isso dá vigor para você prosseguir, tá? Já chega a prova, por mais que eu tenha avisado a vocês 1 milhão de vezes, já chega a prova ciente de que haverá questões que você não vai fazer, não é isso? Importante demais, saber que você vai encontrar questões lá, cuja resposta você não sabe, você vai deixar de fora, não dá para chutar, né? Deixa a questão de fora, já falei que só o que pode motivar você a fazer isso é imaginar a possibilidade de alguém mais burrinho que você entrar porque a pessoa não chutou, entendeu? Não sabe, não faz, tá? Tenta fazer por eliminação, não. Faz aquilo que você foi preparado para fazer. E durante esse percurso de preparação aí, você está bem preparado. Não vai dizer que você vai pegar as 120 e acertar todas, que eu nunca vi ninguém fazer isso no SESP, pegar todas e acertar todos os itens, nunca vi isso no SESP, pessoal, nunca vi, tá? Agora, já vi muita gente já acertando aí 60 e poucos % da prova e entrando, porque não chutou errado o resto, entendeu? A redação não pode ser, na minha concepção, o primeiro elemento que você faz, mas também não pode ser o último, não. Deixar para o final a furada, porque não dá para chutar a redação, entendeu? O tema da redação vai ser um tema que você domina, fica tranquilo. Claro, quando eu digo você que estudou, né? Não vai cair um tema lá sobre o qual você não saiba nada. Vai cair um tema da área de direito que vocês conhecem, vai cair um tema da área de segurança pública, vai cair um tema ligado à PRF, entendeu? E você não pode falar, poxa, eu não sei nada sobre isso. Então, que droga que você está fazendo com prova da PRF? Você não sabe nada sobre isso. Se você escolheu a área, o tema que vai cair não será um problema, certamente. O SESP trabalha com redação expositiva, vocês sabem, né? Você não vai ter que se posicionar criticamente quanto a nada ali, basicamente. Você vai ter que demonstrar conhecimento quanto a algumas questões. A dica para o SESP é que o próprio SESP vai organizar a sua redação. Ele vai colocar o tema para você lá. Geralmente fazem assim, né? Eles dão o tema e eles dão 3 tópicos para você desenvolver, né? Geralmente são 3. Começa a conquistar o corretor fazendo referência ao tema na introdução e citando os 3 tópicos que ele falou lá. Citar, não é desenvolver, não. Desenvolvimento é um em cada parágrafo, na ordem que foi apresentado, entendeu? Na ordem que foi apresentado lá. Se ele falou jacaré, capivara e vaca, bota aqui, jacaré, capivara e vaca, correlacionadas e tal, entendeu? Eu ainda não vi o SESP trabalhar com redação de contraponto, geralmente os argumentos que você coloca são sequenciais e segue uma organizaçãozinha lá, tá? Com relação ao português, primeiro passo, ainda que eu sempre tenha dito a você, e repito, haverá questões cuja resolução não dependerá da leitura do texto. Sempre vai haver no SESP, tá? Sempre vai haver. Às vezes, metade da prova você faz assim, só que eu não recomendo que você faça isso. Leia o texto, cara, nem que seja uma vez só, entendeu? Leia o texto uma vez só e vai para as questões, e volte ao texto quando for solicitado, tá? O que eu vou fazer? Vou fazer esta prova com vocês hoje, pegando as questões que eu acho que você tem que saber fazer, identificando as questões cuja resolução você pode deixar para lá, entendeu? E fazendo o número de acertos aí o mais próximo do correto, tá? Eu vou dar uma leitura neste texto com você, tirar algumas informações importantes sobre interpretação, coesão, tipologia, ver elementos de coesão textual que aparecem aí, analisar os queis que aparecem aí e partir depois para a resolução de algumas questões aí, tá? Oi, fala aí. Cara, não, começa pela prova de que você mais gosta, entendeu? O tema da redação geralmente está ligado aos temas do texto de português. O tema da redação geralmente tem conexão com os temas do texto que você leu. Então, os textos que você ler lá, eles vão servir como textos de apoio para a sua redação também, entendeu? E é claro, o SESP não vai pedir a você posicionamento crítico quanto a nada. Geralmente o SESP não faz isso, né? Ele bota lá contrabando, descaminho, direitos humanos. Ele quer que você exponha conhecimento, mas o SESP ele tem sempre uma armadilha muito sutil. A armadilha sutil que o SESP demonstra é que ele dá a oportunidade para o idiota, que é muito idiota, demonstrar a idiotice dele ali também. Aí para ele dar 0 para o cara logo, entendeu?
Então, por exemplo, por que você acha que ele colocou lá na prova da Polícia Federal o tema direitos humanos? Caiu isso na prova, não foi? Foi na Polícia Federal passada, não foi? Ele queria que o cara falasse assim, ó, direitos humanos é paz humano direito, para dar zero logo, entendeu? Direitos humanos foi criado no Brasil para proteger o vagabundo, zero logo. Ele queria pegar esse retardado e já dando zero logo, entendeu? Então, os temas do CESP têm sempre um quê provocativo, você tem que ter cuidado, tá? Como vocês são pessoas bem informadas, que leem, que não se rendem apenas a Facebook e grupo de WhatsApp de família, vocês não vão se dar mal com isso. Então, se o tema da redação for, por exemplo, alguma coisa voltada para a área da Polícia Rodoviária Federal e no combate à pandemia, tudo que você colocar lá tem que ter base científica e comprovada, entendeu? Tudo que você colocar lá tem que ter base científica e comprovada. Pô, não preciso nem falar que você não vai dizer que foi a China que criou o vírus. Você não vai dizer que a cloroquina vai curar a AIDS, você não vai botar essas coisas lá. Então você vai colocar informações que tenham base científica lá, entendeu? Por quê? Se o CESP vir que você botou esse tipo de coisa, ele já te dá zero por falta de informatividade, entendeu? Ou seja, o cara não leu, não se informou, não se inteirou quanto a nada. Então, cuidado quando você constrói o seu texto. Vai haver armadilhas sutis, é como se fosse uma porta aberta para o cara falar uma besteira qualquer e tirar um zerão logo de cara, tá? Então, cuidado com isso. Base científica nas suas informações, coloque lá o que é cientificamente comprovado. Não trabalha com achismo, não trabalha com informação de grupo de WhatsApp, a sua tia doida que descobriu que, na verdade, o coronavírus não existe. Você não vai colocar essas coisas na redação, né, cara? Pelo amor de Deus, tá? Base científica nas suas informações e, recomendo, no decorrer desta semana, ainda dá tempo, visite o site da PRF, entendeu? As informações que eles colocam lá, já falei com vocês, há informações que todos nós poderemos compreender ali, e há informações que só vocês podem compreender e eu não. Por quê? Eles escrevem para o leigo também, eu me considero leigo, eu não sei direito, como vocês sabem, eu não sei direitos humanos, eu não sei Lei 8.497, eu não sei essas coisas não, vocês sabem. Então, quando vocês leem o site da PRF, o nível de informação de vocês é muito maior do que o meu. Então, as informações que estão ali serão úteis para o leigo e para vocês que não são leigos também. E alguma coisa ali certamente vai ser útil, cara. Alguma coisa ali certamente vai ser útil, tá? O básico da redação, o CESP premia a pessoa que evita repetições vocabulares. Por que às vezes o nível de informatividade de vocês dois é o mesmo? Vocês têm o mesmo nível de informação, muito bom, tá? Um tira 9, outro tira 10. Porque o cara que tira 10, ele tem noção de informação tão boa quanto o outro. Só que ele evita a repetição vocabular, ele é cuidadoso com a gramática, entendeu? Está na dúvida com relação a algumas coisas lá, na hora de escrever, busca um sinônimo, não se esquece dos casos proibidos de crase, tudo isso é útil na sua resolução, tá? E aí eu vou ler o texto com vocês hoje, já abordando alguns aspectos gramaticais que vão ser relevantes também para a resolução das questões lá, tá? Vamos lá, pessoal. Na hora do intervalo eu vou tentar trocar esta máscara por uma máscara mais leve, porque o som sai muito abafado aqui, né? Essa máscara aqui é de adamantio, o negócio não passa nem ar. Vamos lá. No pensamento filosófico da antiguidade, a dignitas da pessoa humana era alcançada pela posição social ocupada pelo indivíduo, bem como pelo grau de reconhecimento dos demais membros da comunidade. Bom, vamos devagar porque o texto é difícil. O texto vai abordar um aspecto filosófico, tá? O texto aí não é fácil, não. Pegaram o mesmo texto que eu aí, pessoal? Fizeram uma cara de espanto? Tá certo? Tá. Então, olha só, a primeira coisa que eu queria que você observasse no primeiro período do texto, que é aquele que vai até o primeiro ponto do texto, tá legal? É se o cara está seguindo uma linha de objetividade ou subjetividade. Mesmo que o cara aborde um assunto que você não domina, você consegue dizer se a perspectiva do cara é objetiva ou subjetiva, tá legal? Você vai analisar pelo seguinte, a informação que o cara colocou aí é uma informação que se baseia em um dado histórico, um dado comprovável, um dado geográfico, um dado matemático, ou é a opinião do cara? Entendeu? Vamos ver de novo? Devagar, tá? No pensamento filosófico da antiguidade, a dignidade da pessoa humana era alcançada pela posição social ocupada pelo indivíduo, bem como pelo grau de reconhecimento dos demais membros da comunidade. O cara não expressou o que ele pensa sobre isso, concorda? Ele apenas expôs um dado histórico, não foi? Se o cara baseou a informação dele em um dado, a perspectiva dele foi mais objetiva ou subjetiva? Tudo certo para todos? Então, estamos cientes disso?
de que o texto que se priva de opiniões, ele tem uma perspectiva mais objetiva. Um texto que é calcado em dados, ele é baseado numa perspectiva objetiva de interpretação, tá? Se o texto parasse aí, neste ponto, seria um texto expositivo, um texto de caráter informativo, tá legal? Eu vou ler o texto com vocês em busca de um momento em que pode ser, Michel, não sei, que o cara deu uma mudada, uma guinada de rumo aí, e ele se expresse quanto a isso, porque agora ele só falou uma coisa que você pode comprovar, né? Ele fala o seguinte, ó, no pensamento filosófico da antiguidade, né, a dignidade da pessoa humana era alcançada pela posição social ocupada pelo indivíduo, bem como pelo grau de reconhecimento dos demais membros da comunidade. Até hoje é meio assim, concorda? Tecnicamente não, pela Constituição não, pela Constituição somos todos iguais perante a lei, né? Pela Constituição não, pelas leis modernas não, todos aqui são iguais. Mas na verdade mesmo, aí a minha posição crítica quanto a isso não é bem assim, né? Há cidadãos mais respeitados que outros, há cidadãos com mais perspectiva de crescimento do que outros e tal, há uma série de fatores aí, e o cara falou a respeito da concepção da antiguidade, que se parece muito com o que você vê hoje, só que hoje em dia é de forma velada, de forma tácita, né? Hoje em dia ainda há fatores sociais, raciais, que interferem aí na visão das pessoas, só que ele fala da antiguidade, tá? Vamos lá. A partir disso, poder-se-ia falar em uma quantificação e hierarquia da dignidade, o que permitia admitir a existência de pessoas mais dignas ou menos dignas. Pessoal, repito, até agora, ainda que você não concorde com o pensamento da antiguidade clássica, o cara não se manifestou pessoalmente. Repara só, o cara nem falou se ele acha isso certo ou errado. O cara nem falou se ele acha que esse tipo de pensamento era certo ou errado. Então, até agora, prevalece a objetividade, tá? Eu vou ler com você o parágrafo só mais uma vez, para dar atenção a alguns detalhes. Ele foi constituído por 2 períodos. Até agora, preste atenção, não houve tese nesse texto, não houve tese, tá? Entenda o que é tese. Ó, para que você diga que um texto tem tese, para que houvesse uma tese aí, ele deveria ter feito uma afirmação refutável, deveria ter feito uma afirmação da qual você poderia discordar. Se eu digo para você, assim, preste atenção, ó, em 1500 os portugueses chegaram ao Brasil em busca de terras cultiváveis. Suponha que isso seja um dado comprovável de fato. Isso não é uma tese, concorda? Quando você fala, ó, em 1789 eclodiu a Revolução Francesa pelas ruas de Paris e várias cabeças foram cortadas. Isso não é tese, isso é dado, concorda? Se é dado, é baseado em história, geografia, estatística, não é tese. Tese precisa ser uma afirmação refutável. Tudo que o cara falou aqui é comprovável. Tudo que o cara falou aqui, você pode dar um Google lá e perceber realmente, cara, era assim que era na Antiguidade Clássica, entendeu? E olha o que ele fala no segundo período, olha só. A partir disso, poder-se-ia falar em uma quantificação, hierarquia, da dignidade, o que permitia admitir a existência de pessoas mais dignas ou menos dignas. Ele usa um recurso aí, que eu adoro usar em redações, ele usa um recurso chamado tautologia. Se você prestar atenção, o segundo período basicamente repete o que o primeiro período falou, explicando-o, tornando mais claro. Ele falou o seguinte, ó, vou te traduzir, tá? No pensamento filosófico da antiguidade, o que determinava se a pessoa era boa ou ruim, mais digna ou menos digna, era a posição social dela, entendeu? Os ricos eram mais benquistos e os pobres menos quistos, né? Os pobres não tinham a mesma projeção social. E ele, no segundo período, só reafirma isso. Ele fala o seguinte, ó, a partir disso, poder-se-ia falar em uma quantificação, hierarquia, da dignidade, o que permitia admitir a existência de pessoas mais dignas ou menos dignas. Pessoal, esse pensamento não é o pensamento moderno, concorda? O pensamento moderno, que tem como base as constituições aí, determina que todos somos iguais perante a lei, não é isso? Isso é uma declaração dos direitos universais, não é isso? Todos nós, tecnicamente, somos iguais perante a lei. Não era assim o pensamento clássico, tá? Da antiguidade. Vamos lá. Frise-se, pessoal, frise-se é mais ou menos como leve-se em consideração, entendeu? Dê-se o devido destaque, que foi a partir das formulações de Cícero que a compreensão de dignidade foi desvinculada da posição social. Ou seja, esse filósofo aí, Cícero, foi a partir das considerações dele que esse pensamento de hierarquia social começou a sofrer uma alteração, entendeu? O filósofo conferiu a dignidade da pessoa humana
um sentido mais amplo ligado à natureza humana. Todos estão sujeitos às mesmas leis da natureza, que proíbem que uns prejudiquem aos outros. Pessoal, repito, até agora a perspectiva do texto é objetiva, tá? O próprio autor do texto não se manifestou. Ele só falou como era o pensamento na Antiguidade Clássica, citou Cícero, que foi um filósofo que começou a modificar esse pensamento, mas o próprio autor do texto não se manifestou, não se posicionou. Você não sabe nem se o cara acha certo ou errado da forma que eles pensavam antes, tá? Então prevalece até agora a objetividade. Prevalece agora aquilo que na sua própria eles vão chamar de texto expositivo, tá? Expositivo, um texto em que não há prevalência de opinião, de ponto de vista. O cara só expõe dados históricos aí comprováveis, tá legal? No círculo de pensamento justnaturalista dos séculos 17 e 18, a concepção da dignidade da pessoa humana passa por um procedimento de racionalização e secularização, mantendo-se, porém, a noção básica da igualdade de todos os homens em dignidade e liberdade. Pessoal, repito, até agora, objetividade. Ele está fazendo só uma evolução do pensamento quanto a isso no passar do tempo, reparou? Ele só mostra como era antigamente, depois mais recente e mais recente, como esse pensamento foi mudando, mas em momento algum o cara se posicionou quanto à questão, até agora, tá? Nesse período, destaca-se a concepção de Immanuel Kant de que a autonomia ética do ser humano é o fundamento da dignidade do homem. Incensurável é a permanência da concepção kantiana no sentido de que a dignidade da pessoa humana repudia toda e qualquer espécie de coisificação e instrumentalização do ser humano. Eu acho que o único momento em que ele dá uma posicionada é no final. No último período o cara dá uma posicionada, não dá? Sabe por quê? Porque ele usa aí no final, ele usa no final a função modalizadora.